Tá cansado de sentir que não é o suficiente? Você tem vestido diferentes personagens pra tentar caber? Tô triste, não tô feliz. E se eu te dissesse que a sua maior vulnerabilidade pode ser também a sua maior força? Conta, o que fala? Oi, people, eu sou a Priscila Maria e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. É muito difícil falar sobre isso e é muito difícil superar isso porque as vulnerabilidades nada mais são coisas que a gente olha e quer consertar na gente. Mas a gente precisa pensar por que a gente quer consertar isso, de onde que vem isso, de onde que vem essa ideia. São muitas coisas que a gente vai crescendo, aprendendo a partir de referências que nem sempre são corretas, mas que entram na nossa mente, que entram no nosso dia a dia, no nosso comportamento e faz a gente pensar, eu preciso fazer mais. Quando na realidade, às vezes, o mundo nem tá pedindo mais. Às vezes, quando alguém, um trabalho, pede pra gente algo, a gente só precisa entregar aquilo. Eu não sei se passa a ideia de que eu já tô bem resolvida. A resposta é não. As coisas que eu vou falando são coisas que eu vou construindo. Não são coisas que eu simplesmente sei, aprendi e simplesmente já superei e já ultrapassei esse patamar, já ultrapassei esse degrau. Muitas coisas que eu trago aqui são coisas que eu vou vivendo e que eu vou resolvendo. Eu não sei se aqui passam a ideia de que eu já fiz isso, então eu tô aqui dando uma de coach e não é esse o intuito, tá? Eu quero dividir com vocês as coisas que eu vou vivendo e eu também preciso de ajuda, eu preciso também me entender e compreender e me escutar. Então eu vim aqui dividir mais como uma conversa. Os vídeos são mais pra isso. A gente todos os dias tenta se encaixar em algo e isso é muito natural porque a gente foi feito pra viver em sociedade. E pra gente entender as nossas vulnerabilidades, a gente precisa também entender o que a gente gosta. Quando se fala que a moda é uma expressão, não tá falando só da personalidade. A roupa fala muito de onde a gente vem, do que a gente aprendeu, o clima de onde a gente vive. A moda tá no metrô, no mercado, numa plateia de teatro. Por isso que é tão importante traçar esse paralelo de moda, de se vestir, da cultura, do que a gente come, do que a gente faz no dia a dia, para entender quem a gente é e entender como essa vulnerabilidade pode nos expor e também pode nos potencializar. O dinheiro não é algo que te define. Ter é diferente de ser. A gente vive atualmente numa sociedade, numa geração. Eu acho que desde que o mundo é assim porque as coisas são cíclicas. Ter poder aquisitivo te causa uma confiança porque te dá segurança em muitas coisas que você quer, né? Saúde, moradia. A gente não pode ser hipócrita e falar que dinheiro não importa. Mas eu já falei e eu sempre falo que também dá pra ser feliz sem dinheiro. E muitas vezes a gente se sente culpada quando tá em débito com algo, mas tá sorrindo e tá feliz com outras coisas. O equilíbrio, ele não é algo bonito. O equilíbrio é algo que a gente tenta dar conta, mas sempre tá bambeando e sempre tá meio torto. Mas é natural, é humano. A nossa mente é uma lupa sobre nós mesmos, só que a gente sempre coloca essa lupa em cima de coisas que nos incomodam, coisas que nos afligem, coisas que dizem que estão errado. Quando eu falo de vulnerabilidade, principalmente indo contra a maré, contra todo um sistema que fala, por exemplo, que mulheres precisam se comportar de certa forma, precisam ser belas, polidas, recatadas do lar, falar silenciosamente, não ter atitude. Se mulher nasceu para ser dona de casa, então coloca uma casa no meu nome. E aí você percebe que a mulher que se destaca é aquela que fala, é aquela que se impõe, é aquela que coloca suas questões no mundo. Então talvez as suas vulnerabilidades não sejam defeitos, sejam apenas coisas que você precisa expor, são apenas coisas que você precisa lapidar, ou são coisas que você precisa viver e conviver e descobrir que são partes de você essenciais para você ser feliz. Quando eu falo dessas mulheres, eu penso muito em referências. Mas as referências, elas não podem ser só uma pasta do Pinterest, que são visuais e que são estéticas. As referências precisam ser pessoas com atitudes que você quer seguir, pessoas com atitudes que você admira e entender como que essas pessoas chegaram lá, por que você quer ser assim, por que aquilo te inspira, quais foram os passo a passos. É óbvio que a gente não vê muito ensaio, a gente sempre vê o espetáculo pronto e é isso que a gente admira, mas entender também a história de cada pessoa, entender o caminho que ela fez, talvez te fortaleça nesse caminho que você tá, porque é muito fácil desistir na dificuldade, é muito fácil a gente voltar num padrão de deixa as coisas como tá, não vai mudar. Eu penso muito nisso. É muito difícil vir gravar aqui pro YouTube, porque muitas vezes eu penso assim,
não vai mudar, o que eu vou fazer? Ai, que uma preguiça, ai, hoje eu vou ficar lendo, hoje eu vou comer, hoje eu vou fazer faxina. As demandas do dia a dia tendem a segurar a gente pra gente não alcançar as coisas que a gente quer fazer e nem se tornar a pessoa que a gente sabe que a gente é, né? Que a gente quer expor aqui. Eu falo, não, eu tô muito inquieta, eu preciso vir conversar. E por isso que eu sempre falo que eu tô dividindo aqui, porque eu sofro muito com isso, né? Quem não sofre? Acredito que quando a gente expõe, quando a gente fala dessas questões, a gente se segura na gente, a gente tende a ter mais segurança. Entender quando a gente tá catastrofizando as coisas traz uma segurança maior porque a gente consegue lidar, enxergar o nosso caos. É como a gente espalhar uma peça de quebra-cabeça, ver tudo bagunçado ali, primeiro a gente olha e fala, nossa, as peças são muito parecidas, como é que eu vou encaixar algo ali? Como é que eu vou colocar uma coisa do lado da outra? E depois a gente com calma respira, vai olhando cada pecinha, vai vendo o que é mais parecido, vai vendo o que encaixa, e aí vai formando uma imagem que a gente consegue visualizar, que a gente consegue entender, que a gente consegue trabalhar. É aí, né, que a gente consegue ser mais saudável, consegue ser mais generosa com a gente, consegue entender melhor as nossas questões, se organizar e ficar tranquila pra planejar as coisas ou dar aquele passo certeiro que eu sempre falo que precisa ser grandioso e que precisa ser por nós mesmas, né? Errar é humano porque nós temos consciência das coisas. Quando a gente treina, adestra um cãozinho, a gente fala muito sobre reforço positivo e reforço negativo. Mas ele não sabe que tá errando, né? Ele não tem consciência do que ele tá fazendo ali, que é errado, né? E talvez quando a gente repita o nosso erro, seja muito do nosso inconsciente, do nosso lado não racional, mais animal falando, né? Porque a gente é um animal racional. Mas quando a gente não raciocina, não racionaliza muitas coisas, talvez a gente repita esse erro e não entenda e precisa de reforço negativo ou positivo para entender melhor como mudar. Mas quando a gente tem consciência de algo e sofre muito, é porque a gente é humano, né? A gente pensa sobre isso, a gente sente sobre isso e às vezes a gente se estende muito num lugar que não é pra permanecer, mas é super natural e a gente não devia se sentir tão culpada por catastrofizar tudo, porque é a forma como o mundo coloca a gente, né, na coleira, a forma como a sociedade tende a adestrar. Mas se a gente quebra isso e a gente começa a se escutar mais, os ruídos externos tendem a diminuir. Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha te ajudado como me ajudou. Deixa aqui nos comentários o que você tem feito para se entender e se sentir mais segura. Não deixa de me seguir nas redes sociais e se inscrever aqui no canal para eu poder falar mais com você e você sempre receber os vídeos quando eu postar aqui. Até o próximo vídeo, um beijo. Tchau!